Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O restaurante estava lotado naquela noite, a iluminação suave criava uma atmosfera elegante e ao mesmo tempo intimista. Os clientes conversavam em voz baixa, saboreando seus pratos refinados, quando, de repente, uma voz alterada quebrou a tranquilidade. Um homem elegante, vestido com um terno sob medida que exalava riqueza, levantou-se da cadeira, os olhos fascando de raiva. Era Ethan Blackwood, um bilionário conhecido por sua fortuna colossal e temperamento implacável. Ele apontou o dedo para a jovem garçonete que acabará de lhe trazer a refeição, o rosto vermelho de fúria. Que serviço horrível é esse? Vocês não sabem fazer o trabalho de vocês, gritou ele com a voz ecoando por todo o restaurante. A garçonete, uma jovem corajosa chamada Clara James, sentiu o coração acelerar. Todos os olhares estavam sobre ela, esperando que desmoronasse sob o peso da humilhação. No entanto, em vez de abaixar a cabeça, respirou fundo, ergueu o rosto e respondeu com uma calma surpreendente. Senhor, se eu estiver cometendo um erro, peço desculpas, mas gritar não vai melhorar o sabor da sua refeição nem tornar o seu dia mais agradável. Talvez um pouco de paciência lhe fizesse bem. Um silêncio pesado pairou sobre a sala. Os murmúrios cessaram, os clientes prenderam a respiração. O bilionário, acostumado a todos se curvarem diante dele, permaneceu sem palavras. Ninguém jamais ousara falar com ele daquela maneira. Clara prosseguiu com a voz clara e firme. Prestei-lhe um serviço com o máximo cuidado, mas se desejar que eu lhe ofereça algo melhor, farei isso, respeitosamente. A raiva nunca substitui o profissionalismo. O olhar de Ethan passou da raiva ao espanto, e depois a uma estranha mistura de admiração e respeito. As pessoas ao redor, que esperavam ver Clara humilhada, perceberam que ela fora quem daria a última palavra. E naquela noite, naquele restaurante chique, uma garçonete conseguiu o impossível. Silenciou um bilionário. Clara James enxugou as mãos no avental, com o coração ainda acelerado após o incidente com Ethan Blackwood. Os clientes estavam retomando suas refeições, mas vários ainda lançavam olhares de admiração em sua direção. Ela sentia uma mistura de orgulho e nervosismo. Acabará de ousar fazer o que ninguém mais teria ousado. Enquanto isso, Ethan sentou-se novamente, encarando o prato como se ele pudesse se transformar repentinamente diante de seus olhos. Ele nunca havia conhecido ninguém que o olhasse diretamente nos olhos e permanecesse calmo diante de sua raiva. Muito bem, murmurou para si mesmo. Quem exatamente é você? Clara aproximou-se timidamente, pronta para fazer seu pedido de sobremesa. Senhor, gostaria de sobremesa, ou posso trazer a conta? Ethan olhou para ela intrigado. Eu quero entender uma coisa. Como você consegue ficar tão calmo quando eu estou gritando? É desconcertante. Clara sorriu gentilmente, tentando disfarçar seu nervosismo. E aprendi que a raiva alheia não deve ditar nossas ações. E além disso, senhor, acredito que todos merecem respeito, independentemente de sua riqueza. Ethan permaneceu em silêncio por um longo momento, refletindo sobre suas palavras. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu desafiado. Ninguém jamais havia ousado dizer aquilo a ele de forma tão direta. Naquela noite, em um pequeno e elegante restaurante, algo frágil porém poderoso nasceu. O início de um confronto que mudaria a vida de duas pessoas muito diferentes, mas estranhamente ligadas por uma simples troca de palavras. Na manhã seguinte, Clara voltou ao trabalho no restaurante, ainda abalada pelo incidente do dia anterior. Ela esperava que as coisas se acalmassem, mas assim que chegou, o gerente lhe fez um sinal discreto. Ethan Blackwood está ao telefone. Ele quer falar com você, ela sussurrou. Clara sentiu o coração acelerar. Por que esse bilionário iria querer vê-la novamente depois da discussão? Ela respirou fundo e atendeu o telefone. Olá, meu nome é Clara James. Olá, senhorita James. Meu nome é Ethan Blackwood. Eu gostaria de me desculpar pelo meu comportamento ontem à noite. E eu gostaria de me encontrar com você fora do restaurante. Sinto que posso aprender muito com você. Clara franziu a testa surpresa. Aprender comigo? Não entendo. Você tem algo que eu não tenho há muito tempo, disse ele com um toque de hesitação. Sua calma, sua coragem. É raro no meu mundo. Clara sentiu uma estranha mistura de desconfiança e curiosidade. Ela sabia que era perigoso se envolver com um homem tão influente e imprevisível, mas algo em sua voz lhe dizia que ele não era como os outros. Muito bem. Posso concordar com uma reunião. Mas apenas para conversar, especificou ela. Ethan sorriu por trás do receptor, um sorriso genuíno pela primeira vez em muito tempo. Perfeito.
Vamos nos encontrar hoje à noite, em um café discreto, longe da agitação. Clara desligou o telefone com o coração acelerado. Sentia como se sua vida tivesse sido lançada em um universo desconhecido, um mundo de poder, segredos e desafios inesperados. E naquela noite ela descobriria que até mesmo um bilionário podia esconder defeitos que nenhuma quantia de dinheiro poderia corrigir. Naquela noite, Clara entrou no pequeno e discreto café que Ethan havia recomendado. O lugar era aconchegante, com iluminação suave e mesas de madeira polida. Ela imediatamente avistou um homem sentado sozinho no fundo, com os cotovelos apoiados na mesa. Era ele, Ethan Blackwood. Boa noite, disse ele, levantando-se ligeiramente com um sorriso sincero. Boa noite, respondeu Clara, tentando manter a calma apesar do medo do palco. Eles se sentaram um de frente para o outro. Pela primeira vez, Clara percebeu algo diferente em Ethan. Além de sua arrogância habitual, havia uma tensão, quase uma vulnerabilidade, que ele não demonstrava a ninguém. Imagino que você esteja se perguntando por que ele pedia esta reunião, começou ele. Sim, admitiu Clara. Devo dizer que não esperava que você voltasse para mim depois do seu desabafo de ontem à noite. Ethan olhou para ela seriamente. Você tem algo que muitas pessoas não têm. Você não tem medo de mim. E isso é fascinante. A vida toda, as pessoas me bajularam, me temeram ou me manipularam. Mas você é honesto, claro, direto. Clara ergueu uma sobrancelha meio surpresa, meio divertida. Fascinante mesmo? Você é bilionário e eu sou apenas uma garçonete. Não vejo nada de fascinante nisso. Ethan esboçou um leve sorriso. Talvez, mas é exatamente isso. Num mundo onde todos me dizem o que eu quero ouvir alguém falar comigo como você, é revigorante. Clara sentiu uma mistura de irritação e curiosidade. Ela não sabia se devia ficar cautelosa ou se deixar levar por essa troca inesperada. Muito bem, disse ela finalmente. Conversamos, e eu te ouvi, mas não pense que vou revelar tudo sobre mim. Estou mantendo distância. Ethan assentiu com a cabeça, respeitando seus limites. Eu não esperava menos. E foi por isso que quis te conhecer, porque você tem princípios e não se deixa intimidar. A conversa prosseguiu, alternando leveza e uma tensão sutil, e pela primeira vez, Clara se viu considerando que por trás do homem autoritário e raivoso se escondia alguém mais complexo do que ela imaginara. Esse encontro seria o início de uma relação que desafiaria suas certezas e mudaria suas vidas mais do que jamais poderiam imaginar. Alguns dias depois, Clara estava trabalhando normalmente, atendendo os clientes com seu sorriso profissional. O incidente com Ethan tinha sido assunto entre alguns colegas, mas para ela, ele se tornará uma presença intrigante, misteriosa e inesperada. De repente, uma confusão irrompeu perto da entrada. Um homem bêbado começara a provocar os funcionários e os clientes. As garçonetes entraram em pânico e o gerente hesitou em intervir. Clara, apesar do medo, avançou calmamente. Senhor, peço que o senhor se acalme, por favor, disse ela com voz firme, porém serena. O homem caiu na gargalhada e a empurrou violentamente. Os clientes prenderam a respiração. Clara perdeu o equilíbrio, prestes a cair. Naquele exato momento, Ethan entrou no restaurante, como se tivesse previsto o incidente. Num instante, correu em direção ao local, sem gritar nem perder a calma, e tomou a mão de Clara para protegê-la. Sua presença imponente foi suficiente para acalmar o homem embriagado, que recuou sob o olhar penetrante do bilionário. É melhor você ir embora antes que as coisas piorem, disse Ethan com uma voz gélida. O homem não protestou e saiu do restaurante, deixando para trás um silêncio pesado. Os clientes aplaudiram timidamente, surpresos com a rapidez e o controle da situação. Clara, ainda tremendo, olhou para Ethan. Obrigada. Eu não sei o que dizer. Ethan balançou a cabeça com um leve sorriso nos lábios. Você teria resolvido a situação sozinha se eu tivesse chegado um pouco mais tarde. Mas eu queria ter certeza de que você estava bem. Pela primeira vez, Clara percebeu que Ethan não era apenas um homem arrogante ou raivoso. Ele tinha um lado protetor e carinhoso, e sua presença não se limitava à riqueza ou ao poder. Aquele dia marcou uma virada. O relacionamento deles acabará de cruzar uma fronteira invisível. Clara começava a vê-lo como um homem complexo, capaz de raiva, mas também de coragem e respeito. E Ethan, por sua vez, começava a entender que nunca havia conhecido ninguém que pudesse olhá-lo diretamente nos olhos e desafiá-lo com tanta confiança. Poucos dias após o incidente com o cliente bêbado, Clara recebeu uma carta inesperada no restaurante. Ela franziu a testa ao ver o envelope luxuoso. Nele estava gravado o logotipo de uma empresa prestigiosa. Dentro havia um cartão elegante com uma mensagem escrita à mão.
Clara, gostaria de convidá-la para um jantar particular nesta sexta-feira à noite. Há algo que quero lhe mostrar e compartilhar. Ethan Blackwood. Clara sentiu o coração acelerar. Uma parte dela queria recusar imediatamente. Afinal, Ethan era bilionário e ela era apenas uma garçonete. O que ela poderia ter em comum com ele além desses estranhos confrontos e incidentes? Mas outra parte dela, a parte que estivera intrigada e até um pouco cativada por ele desde o primeiro encontro, a impeliu a aceitar. Muito bem, eu irei, murmurou ela com uma mistura de nervosismo e curiosidade na voz. Chegou a sexta-feira e Clara viajou para uma suntuosa mansão nos arredores da cidade, acompanhada por um mordomo silencioso. Cada detalhe refletia riqueza e requinte, mas Clara manteve o foco. Ela não estava ali para admirar as riquezas, mas para compreender o homem por trás da arrogância e dos gritos. Ethan a cumprimentou na entrada, vestido de forma elegante porém casual, e com um sorriso sincero que contrastava fortemente com a imagem que ela tinha dele. Que bom que você veio, disse ele, abrindo a porta para que ela entrasse. Por dentro, a casa era mais do que um símbolo de riqueza. Contava a história de um homem que construíra tudo, mas que por vezes parecia perdido no mundo que, apesar de tudo, possuía. Fotografias de família, obras de arte e até livros antigos cobriam as paredes. Queria te mostrar isto, disse Ethan, conduzindo-a em direção a uma biblioteca particular. Ele tirou um álbum de fotos empoeirado e colocou-o à sua frente. Clara abriu o envelope com cuidado. As imagens revelavam o Ethan mais jovem, rodeado pelos pais e pelos seus primeiros sucessos, mas também momentos de solidão, dúvida e perda. Imagino que eu queria que você soubesse que por trás do bilionário que você vê, existe um homem que cresceu, aprendeu, sofreu, e que nunca encontrou ninguém que o desafiasse ou inspirasse. Até você, disse ele suavemente. Clara permaneceu em silêncio, comovida apesar de si mesma. Pela primeira vez, ela entendeu que aquele bilionário não era apenas um homem autoritário ou raivoso, mas alguém com feridas, falhas e um desejo sincero de conexão. Esse jantar seria o início de uma jornada inesperada, onde respeito, admiração e emoções se misturariam de maneiras surpreendentes, mudando suas vidas mais do que jamais imaginaram. Depois do jantar na casa de Ethan, Clara não conseguia tirar da cabeça as imagens e palavras que vira e ouvirá. Pela primeira vez, ela enxergou além do homem arrogante que conhecia, e essa descoberta a deixou ao mesmo tempo perturbada e intrigada. No dia seguinte, porém, no restaurante, a realidade se impôs. Enquanto atendia aos clientes, um jovem bem vestido se aproximou dela, parecendo apressado. Clara James? Perguntou ele, tirando um cartão de visitas. Sou Damien Cole, da agência de comunicação do Sr. Blackwood. Ele me pediu para entregar um recado. Ele precisa falar com você imediatamente no escritório. Clara franziu a testa. O escritório? Depois de apenas alguns dias de namoro, por que Ethan a estava convidando para lá? Uma parte dela queria recusar, mas a curiosidade falou mais alto. Ao chegar à imponente sede de Ethan, Clara foi recebida por Damien, que a conduziu a um escritório moderno e espaçoso. Ethan estava lá, claramente em reunião com sua equipe, mas levantou-se assim que a viu. Clara, obrigado por ter vindo, disse ele, dando-lhe um sorriso encorajador. Antes que ela pudesse responder, um funcionário passou correndo. Senhor, há um problema com o projeto da sua fundação beneficente. Alguns documentos foram comprometidos. Ethan franziu a testa, mas depois se virou para Clara. Preciso lidar com isso, mas preciso da sua opinião. Você tem o dom de manter a calma e analisar situações. Me ajude a enxergar as coisas com clareza. Clara sentiu uma onda de pressão, mas também de entusiasmo. Ela compreendeu que aquele encontro ia muito além de uma simples conversa. Ethan a considerava uma aliada, alguém capaz de ajudá-lo nos negócios e talvez na vida. Durante horas, eles examinaram os documentos e discutiram estratégias para resolver o problema. Clara ficou impressionada com a complexidade e a responsabilidade do seu mundo, mas também percebeu a humanidade por trás do bilionário. Ele não estava apenas no comando. Ele estava genuinamente envolvido. No fim das contas, Ethan olhou para ela com uma mistura de gratidão e respeito. Veja bem, todos os outros cedem à pressão. Você, por outro lado, permanece firme e lúcido. Estou começando a entender por que realmente te trouxe para a minha vida. Clara sentiu o coração acelerar. Ela sabia que estava entrando em um mundo perigoso e complexo, mas não podia negar que uma estranha confiança começava a surgir entre eles. E, no entanto, nas sombras, forças externas preparavam-se para testar o laço que ali nascia. Algumas semanas depois, Clara começou a se sentir mais à vontade no mundo de Ethan, embora ainda mantivesse certa distância.
O relacionamento deles ainda se baseava em respeito e curiosidade, mas um acontecimento repentino colocaria o vínculo entre eles à prova. Numa noite de sábado, Ethan organizou uma festa beneficente suntuosa em sua mansão, com convidados influentes e representantes da mídia. Clara, convidada como conselheira e amiga, entrou no salão principal, vestida com um elegante porém discreto vestido, sentindo os olhares de muitas pessoas sobre ela. Tudo estava indo bem até que um fotógrafo da imprensa, confundindo-a com uma funcionária ou uma pessoa indesejada, fez um comentário zombeteiro em voz alta. A garçonete que pensa que pode conversar com o bilionário. Um murmúrio percorreu a sala, e vários convidados trocaram olhares divertidos. Clara sentiu as bochechas corarem, pronta para retrucar, mas antes que pudesse abrir a boca, Ethan deu um passo em sua direção, interrompendo a situação. Foi ela quem me ajudou a enxergar as coisas com clareza, disse ele com calma, mas firmeza, encarando o fotógrafo. Ela não é apenas uma garçonete. Ela é alguém especial, inteligente, corajosa e digna de respeito. O fotógrafo, surpreso com a reação direta, gaguejou algumas desculpas. Um silêncio se instalou na sala, e então vários convidados murmuraram em aprovação, impressionados com a forma como Ethan defendeu Clara. Clara, comovida mas envergonhada, baixou os olhos. Obrigada, mas eu estava apenas fazendo o meu trabalho, murmurou ela. Ethan colocou delicadamente a mão no ombro dele, um gesto protetor, porém discreto. Você não entende, para mim, você fez muito mais do que o seu trabalho. Você me lembrou que todo o poder do mundo não pode substituir a coragem e a integridade. Aquela noite marcou uma virada. Clara entendeu que Ethan não a via apenas como uma funcionária ou uma estranha, mas como alguém que realmente importava para ele. E Ethan, pela primeira vez, demonstrou publicamente que valorizava alguém por quem ela era, e não por seu status social. Mas quando pensavam que tudo estava sob controle, uma figura nas sombras observou a cena com um sorriso calculista. Alguém que em breve complicaria o relacionamento nascente. No dia seguinte ao evento beneficente, Clara tentou retomar sua rotina no restaurante, mas sua mente ainda estava perturbada pelos acontecimentos do dia anterior. Ela não conseguia parar de pensar nas expressões de alguns dos convidados, na mistura de admiração e julgamento em seus olhares. De repente, seu telefone vibrou. Um número desconhecido exibiu uma mensagem. Se você preza pela sua segurança e pela do Sr. Blackwood, fique longe dele. Algumas verdades é melhor deixar em silêncio. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tentou retornar a ligação, mas o número já estava fora de serviço. Seria uma ameaça séria ou uma brincadeira de mau gosto? Decidiu ser cautelosa e conversar com Ethan sobre o assunto. Mais tarde naquele dia, ela foi ao escritório dele e o encontrou em uma reunião com Damien. Quando Ethan a viu entrar, fez um gesto para que ela se aproximasse. Clara, disse ele suavemente, você parece preocupada. O que está acontecendo? Ela contou a ele sobre a mensagem anônima e o desconforto que ela havia causado. Ethan franziu a testa, visivelmente preocupado, mas controlando a raiva. Receio que alguém do meu passado familiar ou profissional esteja tentando causar problemas, disse ele seriamente. Mas você não fez nada de errado. Você só está no lugar errado na hora errada. Clara mordeu o lábio nervosa. Não quero que seja perigoso para você. Eu posso ficar longe. Ethan pegou delicadamente na mão dela com um olhar determinado. Não, você foi honesto e corajoso desde o início. E eu não vou deixar você desaparecer da minha vida por medo. Vamos enfrentar isso juntos, ok? Essa promessa aqueceu o coração de Clara, mas, no fundo, ela sabia que as coisas estavam prestes a se complicar. A sombra de um inimigo invisível pairava sobre eles, pronta para testar o laço que estava começando a se formar entre eles. Naquela mesma noite, em um canto escuro da cidade, a figura misteriosa observava Ethan e Clara à distância. Um sorriso frio surgiu em seu rosto. Eles pensam que controlam tudo, mas não sabem de nada. A tensão aumentou. Uma tempestade silenciosa se anunciava. E Clara logo descobriria que a coragem e a integridade podiam ser testadas de maneiras muito mais perigosas do que ela imaginava. Poucos dias após a mensagem anônima, Clara e Ethan estavam trabalhando em um importante projeto filantrópico quando um evento inesperado ocorreu. Uma jornalista influente, conhecida por suas investigações incisivas sobre bilionários, publicou um artigo alegando que Clara tinha ligações duvidosas com fraudes e escândalos financeiros. Clara leu o artigo com as mãos trêmulas. Era tudo mentira, mas o impacto foi imediato. Vários clientes do restaurante se afastaram e alguns colegas cochicharam pelas suas costas. Ela sentiu uma raiva fria crescer dentro de si.
mas também uma preocupação com Ethan, sabendo que a reputação dele poderia ser afetada por essa associação. Não é possível, murmurou Clara com os olhos marejados. Ethan entrou no escritório naquele instante. Ele havia lido o artigo e seu olhar tornou-se sério, protetor e determinado ao mesmo tempo. Clara, olhe para mim. Tudo que está escrito ali é falso. Ninguém toca na sua integridade sem que eu interfira. Ele pegou o telefone e ligou para sua equipe de comunicação e para seu advogado. Clara ficou sem palavras. Pela primeira vez, ela entendeu que a influência e os recursos de Ethan poderiam protegê-la de ameaças que ela jamais poderia ter imaginado. Mas a situação tomou um rumo ainda mais pessoal quando o jornalista tentou contatá-la diretamente para uma entrevista exclusiva. Clara sentiu o pânico crescer, mas Ethan colocou a mão firmemente sobre a dela. Você não vai falar com ninguém. Eu vou cuidar disso. Fique comigo. Clara sentia-se ao mesmo tempo protegida e perturbada. Jamais imaginara que sua vida pudesse ser tão drasticamente alterada por alguém que acabará de conhecer. Naquela mesma noite, Ethan realizou uma coletiva de imprensa para negar oficialmente as acusações e apresentar os fatos. Clara, ao seu lado, percebeu que, apesar da tempestade midiática, eles agora eram uma equipe. Mas nas sombras a figura misteriosa continuava a manipular os acontecimentos, pronta para desferir o golpe final e romper o frágil laço entre Clara e Ethan. A guerra silenciosa mal havia começado. Na manhã seguinte à conferência de imprensa, Clara e Ethan pensaram que finalmente poderiam respirar aliviados. Mas o misterioso inimigo decidiu atacar uma última vez. Um pacote anônimo foi entregue no escritório de Ethan, contendo documentos comprometedores que pareciam ligar a fortuna de Blackwood a práticas duvidosas. Clara sentiu o coração apertar. Tudo o que haviam construído, todo o respeito e a confiança que haviam conquistado, corria o risco de desmoronar em poucos instantes. Ethan examinou os documentos com calma, mas seus olhos revelavam uma tensão incomum. Então ele olhou para Clara. Fique comigo. Vamos chegar ao fundo disso. Você tem sido honesto, corajoso e digno até agora. Vamos provar isso juntos. Com a ajuda de sua equipe jurídica e de Clara, eles analisaram cada documento. Rapidamente descobriram que tudo havia sido falsificado por um ex-sócio invejoso de Ethan, alguém que queria não só se vingar dele, mas também destruir a reputação de Clara. Ethan convocou o ex-sócio ao seu escritório e, com Clara ao seu lado, confrontou. As provas irrefutáveis da falsificação foram apresentadas publicamente, pondo fim a todas as acusações. O ex-sócio não só foi desmascarado, como também processado por difamação e fraude. Clara então percebeu que o que eles haviam passado juntos ia muito além de ameaças externas. Eles haviam enfrentado medo, calúnias e adversidades. E seu vínculo havia se fortalecido como resultado. Ethan se virou para ela com um leve sorriso nos lábios, sincero e terno. Clara, acho que desde o primeiro dia você me mostrou o verdadeiro significado de coragem e integridade. E eu quero que você continue na minha vida, não apenas como uma aliada, mas como alguém que realmente importa para mim. Clara sentiu as bochechas corarem, mas sorriu com confiança. Eu ficarei, Ethan. Mas somente se continuarmos a nos tratar com honestidade e respeito, sempre. Ele acenou com a cabeça, uma promessa silenciosa. Naquele dia, na calmaria que se seguiu à tempestade, Clara e Ethan compreenderam que o encontro deles, que começara com uma simples troca de palavras em um restaurante, transformará suas vidas para sempre. O bilionário e a garçonete haviam encontrado mais do que respeito mútuo. Descobriram uma conexão rara e profunda, forjada na diversidade e na verdade. E pela primeira vez ambos souberam que nenhuma riqueza, nenhum obstáculo, nenhum segredo poderia romper esse laço.